Olá! Que a verdadeira paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sempre em nossos corações. Estou aqui novamente nessa série do livro de Apocalipse para juntos aprendermos sobre o versículo 7 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar a sexta carta para a igreja de Filadélfia. Não esqueça o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho. O texto que iremos estudar nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3 e 7. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho da cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia foi fundada pelos cidadãos de Pérgamo. Essa cidade foi construída em uma região fronteiriça para ser o portão de entrada para o Planalto Central da Ásia Menor. De Filadélfia saíam rotas de comércio que levavam a Mísia, Lídia e Frígia. A rota postal do Império Romano também passava por Filadélfia, por isso foi chamada de Porta para o Oriente. A aproximadamente 40 quilômetros a sudeste de Sardes, em um platô, ficava a cidade de Filadélfia. A cidade também ficava a cerca de 160 quilômetros a leste de Esmirna, outra cidade na rota do portador da carta. As planícies ao norte eram propícias para a plantação de uvas, de maneira que a economia de Filadélfia se baseava na agricultura e na indústria. Seus moradores conseguiram manter os bárbaros longe dessa região e introduziram a língua e a cultura grega. A cidade foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo e deixou as pessoas apavoradas que a maioria dos moradores foram residir fora dos limites da cidade. Filadélfia era uma igreja pequena em uma área difícil, sem prestígio, sem riquezas, desencorajada porque não tinha crescido. Cristo não tinha palavras de repreensão para esta igreja. Embora pequena, em dificuldades, a igreja de Filadélfia tinha permanecido fiel a Cristo. E Jesus Cristo simplesmente lhe disse que guardassem o que tinham. A igreja de Filadélfia havia guardado a palavra de Deus e permaneceram fiéis e não negaram a Jesus Cristo. A expressão ao anjo da igreja, anjo pode ser o guardião angelical da igreja, o qual está detrás e ajuda os ministros humanos. A palavra anjo tem origem no termo grego angelos, que significa mensageiro, e são seres celestiais criados por Deus. Mas, nesse texto, o anjo da igreja, segundo alguns eruditos, pode ser o responsável pela igreja, pessoas, sendo o pastor ou o ministro que transmite a palavra de Deus ao povo. A descrição igreja no texto, como já sabemos, seria as 7 igrejas da Ásia Menor, a quem foi inicialmente enviado o livro de Apocalipse, mas profeticamente representam os períodos da igreja
da igreja de forma simbólica e espiritualmente representam as condições que podem existir em todo e qualquer período da história eclesiástica, nos indivíduos e na unidade religiosa cristã. O termo escreve no texto traz o sentido que deveria ser registrado, o que estava sendo dito, para ser reservado para benefício espiritual de muitos. Essa ordem de escrever figura com frequência no livro de Apocalipse. Isso diz o que é santo. Seria um dos nomes que se refere a Cristo, ou seja, as descrições a seu respeito, expressadas em cada uma das 7 cartas. Este é um título que permanece a Deus e uma prática comum no livro de Apocalipse, a saber, a transferência de títulos e descrições divinas ao Filho, que é Jesus Cristo. Embora essas descrições divinas normalmente pertencem a Deus Pai, mas também confirmam e demonstram a divindade essencial do Filho Jesus Cristo. Veja Hebreus capítulo 1 e versículo 1, 2 e 3. A chave de Davi, descrita no texto, representa a autoridade de Cristo para abrir a porta do futuro reino. Também demonstra a autoridade de Jesus que tem sobre a igreja. Essa chave tem o poder de abrir e depois de aberta, ninguém poderá fechá-la novamente, pois a salvação está assegurada por Jesus Cristo. Esse texto está falando referente à salvação por intermédio de Jesus Cristo. Foi aberta pelo próprio Cristo e está assegurada por Ele. A descrição chave de Davi é um tipo simbólico de Cristo, o governante supremo do reino dos céus. Cristo tem todo o poder de admitir e de excluir. Que fique bem claro, essas chaves descritas no texto fazem referência à questão da autoridade de Cristo do reino dos céus, que seria a salvação que está abertamente para todas as pessoas. Jesus Cristo tem todo o poder para nos salvar, remir ou livrar de todo o pecado. Que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre. Essas palavras dão a entender o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Veja Mateus 28 e versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O prazer de Cristo é abrir a porta da salvação por intermédio do ensinamento do Evangelho para todas as nações. Isso nos leva a entender a veracidade e a importância da palavra de Deus para as nossas vidas, pois a partir do momento em que esteja fechada a porta da salvação, ninguém poderá abri-la e o castigo e o julgamento será infalível. Hoje estudamos o versículo 7 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, de forma clara, objetiva e gratuitamente. Mais uma vez, meu muito obrigado por sua participação e divulgação desse canal. Não esqueça o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho. Também deixe o seu comentário e ajude-nos a divulgar esse canal. Aguardo você, sua família, seus amigos e convidados no próximo vídeo para juntos estudarmos sobre o versículo 8 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Deus abençoe muitíssimo as vossas vidas e um grande abraço do seu amigo Pastor Charles Fernandes.
e família.